Geralmente, como é que funciona o processo seletivo? Primeiro, um recrutador, que muitas vezes eles são terceirizados, é de outra empresa, um recrutador de tecnologia, ele vai te ligar e vai falar: ô Felipe, e aí, como é que você tá? Gostaria de falar um pouco mais sobre a sua experiência, me conta aí, se você já fez, quais são as tecnologias que você trabalha, o que que você já fez. E uma vez que você vai bem nessa conversa com esse recrutador, mas ele não, geralmente não é uma pessoa técnica, então ele não manja de tecnologia, mas ele tem as perguntas que ele precisa te fazer, aí dependendo das suas respostas, ele vai te mandar para a segunda fase, mas honestamente quase todo mundo passa nessa primeira fase. Eu não conheço ninguém que tipo não foi chamado depois de conversar com o recrutador. Aí depois tem duas coisas que podem acontecer. Você pode conversar com um gerente dessa empresa ou com alguém de um cargo mais superior, mas já é uma pessoa técnica, e ele vai te fazer perguntas mais técnicas, ou ele já pode te mandar de cara um teste. Geralmente o que eles fazem é te mandar um teste, é tipo, gostaria que você desenvolvesse uma aplicação onde o usuário pode fazer login. Login é quando a gente se cadastra no site, Sim. ou entra no site, e você pode cadastrar usuários. Vamos supor que é um sistema para uma faculdade. Então, você vai fazer login, você vai cadastrar um estudante, o nome do estudante, o e-mail, o CPF. Então, esse é o teste. E por que que eles mandam o teste? Porque ali já filtra a maioria das pessoas. Porque a grande maioria nem tem capacidade técnica de fazer esse teste. Entendi. Então não adianta só vir para cá que achar que vai conseguir o trabalho, porque eu conheço pessoas que não conseguiram, mas se você vier e tiver o conhecimento suficiente para passar nesses testes, pode ter certeza que você vai conseguir. Entendi. É, claro, né? Porque, pô, você não. Então, porque na programação, fazer essa área de login seria uma coisa simples, não? Não é tão simples. Não, mas assim, para a pessoa que trabalha com isso, É extremamente simples. já é simples, É. né? É, porque aí fala, se você não passar, quer dizer que você já não é Por, adequado. tipo, não é extremamente complexo, você não precisa ser um gênio, mas também não é simples o suficiente para uma pessoa que nunca estudou a fundo uma tecnologia em específico vai conseguir, entendeu? Entendi. Então requer um conhecimento médio. Mas um júnior, ele tem que ser capaz de fazer isso. A sua entrevista lá, como é que foi? Foi técnica? O que que você teve que falar? Teve coisas. Na Tipo, você teve última ou que. na primeira? As duas. Na primeira foi. Primeiro, eu tive uma conversa com o recrutador, aí, mas foi da própria empresa. Aí depois eu tive um teste técnico, aí foram basicamente 2 horas. Aí tinham duas pessoas, eles ficavam fazendo perguntas técnicas. Hum. E aí eu consegui o emprego, mas eu acho que foram 2 horas fazendo pergunta por conta do meu inglês. Provavelmente ninguém estava esperando que fosse 2 horas, talvez era para ser tipo 40 minutos, mas foi 2 horas marcado. Eu falei, caralho, tipo, quem é que faz uma entrevista de 2 horas? Mas aí depois eu pensei, acho que é por conta do meu Eu não tava inglês. conseguindo explicar. É. É. Aí, graças a Deus, eu consegui esse emprego. E nessa segunda empresa, que eu consegui empregar agora, foram 6 ou 7 entrevistas. Caramba. Inclusive, 3 dessas entrevistas eu fiz quando eu estava no Brasil, porque eu consegui esse emprego em fevereiro, consegui esse emprego em março. Só que aí, como levou 4 meses para sair o meu visto de trabalho, eu só entrei nela em agosto. Então, eu fiz 4 entrevistas quando eu estava aqui na Irlanda, aí eu viajei pro Brasil, aí eu fiz mais 3 entrevistas, só que eu nunca imaginei que eu ia conseguir aquele emprego, por conta do visto de trabalho. Porque toda vez que a gente precisa do visto de trabalho, você já fica com um pouco com sua confiança mais abaixada, sacou? Sim. Que não é algo tão fácil assim de conseguir. É possível, mas a maioria das empresas tentam evitar, até porque tem legislação diferente quando você contrata uma pessoa, dando um work permit para ela, do que uma pessoa normal. Quando uma empresa contrata um funcionário, que eles dão um visto de trabalho para aquela pessoa, eles não podem demitir de cara, eles têm que fazer reuniões, então tem um monte de coisas que eles não podem fazer. Porque o governo pensa, você não pode tirar uma pessoa do país que ela vive para tu demitir ela sem fazer uma série de ações para prevenir de demitir aquela pessoa. Então, é muito mais burocrático para a empresa contratar a gente e demitir a gente do que contratar uma pessoa que tem stamp for, que tem passaporte europeu. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.